Agora nós vamos ofertar. Você que está alegre por isso e gosta de honrar e ama honrar ao Senhor, por favor, dê um aplauso. O pastor Lucas vai estar trazendo uma palavra para mim e para a sua área financeira. Conjugal, todas as áreas. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 23, verso 10. Levíticos, capítulo 23, versículo 10. Está escrito assim, ó: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão feixe das primícias e da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que vocês moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão de 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espiga do trigo verde, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias, então apresente uma nova oferta de cereais ao Senhor. Amém, gente? Amém. Só até aqui. Hoje eu estou com um desafio um desafio feito por mim mesmo. Eu queria explicar um pouco como que funciona as primícias. Diga comigo, primícias. Então eu não vou pregar, eu vou ensinar, ok? A gente está no IAP Academy agora, aula gratuita. Vamos lá. As primícias foi uma lei. É uma lei estabelecida até hoje como estatuto perpétuo para o povo de Israel. E sabemos que a nova aliança, ela explica a antiga. Por isso que tem coisas na antiga aliança que nós não praticamos agora. Quantos estão comigo? Então, porque se nós tivermos que levar em consideração tudo que está no Antigo Testamento, nós vamos ter que levar tudo ao pé da letra. E nós não somos judeus. E graças a Deus por isso. Porque se você fosse judeu, você nunca ter experimentado uma feijoada. E Deus me livre, morrer sem comer uma feijoada um dia. E a Bíblia vai dizer que, o escritor de Hebreus vai dizer que a nova aliança é uma sombra da antiga. A antiga aliança é uma sombra da nova. Ou seja, tudo que acontecia na antiga aliança era uma tipologia de palavras que seriam cumpridas no novo. Então, as primícias, a festa das primícias que nós acabamos de ler, que foi estabelecido como estatuto perpétuo para o povo de Israel, é uma delas, é uma das 7 festas que eram imprescindíveis para o povo judeu. E essa festa vai dizer que após a Páscoa, um dia após a Páscoa, era tempo de colheita. E o povo de Israel tinha que pegar um punhado, eles tinham que trazer a sua melhor colheita. Diga comigo, a melhor colheita. Porque um princípio aplicado dentro das primícias é que eu tenho uma colheita para apresentar. Eu não sei se você entendeu, mas você tem algo para apresentar ao Senhor. Você não é tão inútil que você não tem nada para oferecer. Alguma coisa você tem que ofertar ao Senhor. E o que nós vamos ofertar? Como primícias, o melhor. Irmão, deixa eu te explicar algo. As primícias, ela não é uma estratégia.
ela é princípio. A diferença entre princípio e estratégia é algo grotesco e algo gritante. Por quê? Porque a estratégia ela funciona para algum tipo de produto, para um serviço, para uma empresa. Princípio não. Princípio funciona para toda empresa, para toda família. É atemporal, ela não é refém da economia do país, ela não é refém do cliente, ela não é refém do princípio, ela é aplicado para todas as áreas da minha vida. Então, se você é um empresário, eu quero te desafiar a pegar esses princípios, colocar na tua família, colocar na tua empresa, e eu duvido que a tua empresa não vai prosperar. Vão falar é tráfego pago, agora a moda é essa, o produto tem que ser mais barato, tem que ser daquele jeito, mas o princípio que nós estabelecemos na nossa empresa é aquilo que vai sustentar e vai manter a nossa prosperidade no reino de Deus. A diferença de estratégia para princípio é essa, porque tem gente que pergunta qual que é a estratégia da igreja para crescer. Não tem estratégia, tem princípio. Qual que é a estratégia para ser um grande pregador? Não tem estratégia, não tem oratória, não tem hermenêutica, não tem técnica, tem princípio. E qual que é o princípio de um grande pregador? Um quarto secreto, uma vida de devoção, um coração rendido a Jesus. Então a diferença é essa. Então isso é um princípio, diga comigo, princípio. Princípio é um pilar inegociável, irmão. Se torna uma cultura na nossa vida. E gente, é o segredo da nossa prosperidade. E o segredo da prosperidade do povo judeu é essa: entrega o melhor. Eu estou falando no Brasil, isso é difícil, gente. Porque no Brasil o que der pra gente poder, o que der para fazer pra gente poder manipular o outro e entregar o que é pior para sempre sair na vantagem, pra gente é melhor. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Deus olha, esquadrinha e sonda o mais íntimo do nosso coração, e Ele leva em consideração isso, a grau ponto que a Bíblia vai dizer que enquanto Caim trazia da oferta, tinha alguém que estava trazendo das primícias. E Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Deus está olhando para você e depois para o envelope. Os seus 10, 15 mil reais de dízimo, 80 mil reais de dízimo pode impressionar aos homens, mas a Deus não. Porque Deus não está olhando para o dinheiro, Deus está olhando para você. Por isso que tem pastor que está na mão de empresário, porque olha mais para o envelope do que para o caráter. Mas ainda tem uma igreja que está nas mãos do Senhor, que honra princípio, honra caráter e honra princípios bíblicos, as escrituras e a verdade, irmão. Então quando nós falamos de primícia, está falando de entregar o melhor. Aí a Bíblia, a cultura, a Bíblia, a lei vai dizer que é o seguinte: você vai pegar a sua melhor colheita, vai trazer diante do sacerdote. O sacerdote vai pegar essa melhor colheita com um punhado. O que cair, caiu. Ele vai pegar, ele vai chacoalhar diante do Senhor, vai mover essa oferta. E a Bíblia vai dizer que isso será santificado para todo o restante. Só que não acaba por aí. Vai passar 7 semanas, 50 dias. Eles vão voltar com aquele trigo de farinha, vai voltar com pão pronto. Porque aquele fruto, aquela semente, aquele trigo já se tornou um pão. Irmão, a tua primícia pode se tornar um casamento que você nunca teve. A tua primícia pode se tornar uma empresa que você jamais teve contato, não teve capital para poder começar a prosperar. A tua primícia pode se tornar um produto pronto, que vai trazer alimento para uma casa, para uma família, Tem alguém que está comigo aqui ou eu estou sozinho? Tem alguém que está crendo nessa palavra? Eu estou sozinho. Eu estou explicando na Bíblia e nos dias rituais, para você entender, compreender o poder que é a primícia. Você honra o sacerdote, Deus está dizendo: daqui 50 dias o produto vai vir pronto na sua mão. E não vai vir pronto, vai vir pronto e santificado. Tudo que você fizer vai ser santo. O poder da primícia é esse. Só que nós estamos falando da antiga aliança. Diga comigo, antiga aliança. Agora eu vou te explicar como funciona na nova. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus é a primícia dos que morreram, a Bíblia está dizendo. Nós vamos começar um curso de interpretação bíblica, nós vamos aprender aqui algumas metáforas da Bíblia, e justamente os que dormem é essa. Para não falar dos que morrem, fala dos que dormem. Por quê? Porque o que a Escritura está deixando bem claro é o seguinte: aquela lei que foi estabelecida se cumpre em Cristo. Porque agora
Ele é o primogênito dos que dormem, o primeiro que morreu. Por quê? Porque agora todos os que morrerem depois de Cristo, que vem depois de Cristo, eles são santificados e nunca mais enfrentarão a morte. Porque por isso que todo crente que a parte dessa para melhor é promovido às mansões celestiais, não encontra a morte, encontra a vida eterna, porque nunca mais vai encontrar a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, diz a palavra de Deus. Por isso ele é a primícia dos que dormem. A minha primícia é Cristo, é Jesus. Jesus é a primícia dos que dormem. E os que morreram antes dele, Lucas? Os que morreram antes dele, a Bíblia vai dizer que ele pregou aos espíritos cativos quando ele estava 3 dias no seio de Abraão. Dos 3 dias, da sexta-feira até domingo, ele estava, a primeira do 3:18, vai dizer que ele estava pregando aos espíritos cativos. Até no meio da morte ele pregava, irmão. E o que nós aprendemos com isso? Que Jesus é a primícia dos que dormem. Só que 50 dias depois o pão estava pronto. Quem lembra disso? Ele foi a primícia. A Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias na terra. Quantos dias? E depois uma galera foi para o cenáculo. Só que essa festa, que a galera vê com o pão pronto, é uma festa chamada Pentecostes. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Qual que é a minha colheita? A minha colheita agora é o Espírito. Ele morreu, ele foi para a glória, ele foi a primícia. E agora a minha colheita é alguém com um vento impetuoso, invadindo uma casa, encorajando o homem, empurrando uma igreja para um destino profético. E qual que é essa colheita? A minha colheita é que 2025 anos depois tem uma igreja na Vila Matilde, porque a primícia se cumpriu. O pão estava levedado, estava pronto, santificado, dizendo: hoje eu vou mandar algo santo. O que você vai mandar hoje, Senhor? Eu vou mandar o vou mandar o ruar, eu vou mandar o pneumo para a minha igreja. A minha colheita é o Espírito da verdade. Primícia, diga comigo, primícia. Primícia tem esse poder, irmão. E qual que é o princípio espiritual aplicado? Como que funciona? Vou falar como que eu falo de uma forma particular. Cada um faz da sua forma. Até hoje eu parto desse princípio da antiga aliança. Não é lei, é princípio. Nós não andamos por lei, nós andamos por princípio. Coloca Gálatas capítulo 5 aqui, por favor, no versículo 19 ou 22, eu não sei, vamos ver. Gálatas capítulo 5, por gentileza. Coloca no 20, 21? 22, é 22 mesmo. Mas o fruto do Espírito é, fruto no singular, não é frutos. Ou você tem ou você não tem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Pessoas que andam no Espírito não precisam de lei. Não dá ninguém para falar primicia, oferta, dizima. Não precisa de lei, porque eu ando segundo o Espírito. O Espírito me convence. Não tem ninguém que precisa ficar pregando para me convencer a entregar alguma coisa no altar. Eu sou espiritual. Eu recebi o Pentecostes, eu recebi a colheita. A primícia foi Ele, a colheita Ele já me deu. O meu pão hoje é o Espírito da promessa que habita em mim, que mora em mim e que me convence do pecado, do juízo, da justiça. Não só me convence, me dá dom, me dá fruto, me dá paz, me dá longanimidade, me dá mansidão. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Tem alguém que recebeu o Pentecostes do Senhor? Tem alguém que foi primícia dele? Participante da primícia dele? Não precisa de lei, irmão. Não há lei para quem está em espírito. Não tem lei para... Olha para alguém carinhosamente, fala assim, ó: não precisa de lei, mas o dízimo é da antiga aliança, a primícia é caixa 2 de pastor, a oferta é para... não precisa de lei para quem está em espírito. Tito capítulo 1 versículo 15: para quem é puro, tudo é puro. Para quem é imundo, tudo é imundo. Se para você uma igreja rouba, é porque você está sujo. A tua alma está imunda. Mas se você é santo, pastor que não rouba batismo, ainda existe pastor que não adultera, ainda existe uma igreja verdadeira no reino. Calma, eu preciso
da primícia? Qual que é o princípio? Honrar o sacerdote. Sabe quem era sacerdote? Os da família de Arão. Levi. Irmão, quando vocês entram na terra, vocês vão cumprir primícia. Sabe qual que é a questão? Essa lei foi estabelecida para o povo de Israel. Sabe qual que era a porção do povo de Levi? Da tribo de Levi, do sacerdote? O Senhor. Todo mundo começou a repartir sua terra. Entramos na terra, mana leite e mel. A Bíblia deixa bem claro que é uma terra que manda leite e mel, ou seja, uma prosperidade sobrenatural. É disso que a Bíblia fala. Mas tem gente que foi chamada para o sacerdócio que não tem direito na terra. Sabe que é a herança deles? O Senhor. A herança deles é o Senhor. Eles não têm direito, porque eles foram chamados para o sacerdócio. Eles vivem por fé, irmão. E hoje nós temos um pastor local. Não sei se você tem, eu tenho. Alguém que acessa o meu coração, alguém que me discipula, alguém que me fala a verdade, alguém que me confronta, alguém que me emancipa para um futuro promissor. Eu tenho. Aí sabe o que eu faço? Eu pego esse princípio e eu aplico. O meu salário, um dia que eu trabalho, é só para honrar a vida dele. Lucas, você dá dinheiro para pastor? Dou, irmão. E eu falo com alegria, dou mesmo. Dou com alegria. Porque eu conheço a família, eu conheço a casa. Eu sei que escandaliza alguns, porque no Brasil é difícil. Ô Lucas, mas o pastor lá caiu. Irmão, você pode me dar 10 pastor que caiu, eu te dou 100 que continuou de pé. Eu te dou 100 que não se corrompeu. Eu te dou quantos você quiser. Eu não tenho nada a ver com eles que caíram. Eu não tenho exatamente nada a ver. Eu honro. Sabe por que eu honro? Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Quem aqui tem filho? Se alguém destratar o seu filho, você consegue receber na sua casa? Consegue receber na sua casa? Irmão, quem não recebe o filho não consegue receber o pai, sim ou não? E se alguém fizer o bem para o seu filho, mesmo que você nem conheça? Deus é a mesma coisa, irmão. Deus escolheu ser amado no próximo. Sabe quando Deus se sente amado? Quando eu pego os meus irmãos que estão aqui, eu amo eles e honro a vida deles. Deus está dizendo, está honrando meu filho, cara. Preciso honrar ele também, mas é ímpio, não tem problema. Cornélio era ímpio. Cornélio era descrente. Cornélio não conhecia o Espírito Santo, mas fazia tão bem, mas tão bem, amava tantas pessoas, que Deus falou, vou derramar um Pentecoste na casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Cornélio, pode chamar os amigos, pode chamar a família, que hoje o céu se moveu em teu favor, porque você decidiu honrar a vida de alguém, você decidiu amar a vida de alguém, Cornélio. Deus escolheu ser amado no próximo. Irmão, pensa em pessoas que vai morrer vazio, pessoas que vai morrer solitária, é pessoas que não honram ninguém, não servem ninguém. Não, mas o dinheiro é meu, vou ficar dando para o pastor. Mas quando você está doente, é o pastor que tem que orar. Esses dias tinha um rapaz aqui na igreja, filho dele, 18 anos, com leucemia, irmão, pensa. Lucas, por favor, vamos lá orar por ele, agora. Ele olhou para mim e falou, eu vou passar o meu aniversário no hospital, de 19 anos. Só que tem cura que é estranha, né, irmão? Tem umas que você ora, Deus cura, tem outras que você tem que pregar. Eu orei, depois comecei a pregar para ele. Sabe qual foi o resultado? Teve alta. Porque tem pastor, porque tem gente que honra pessoas, tem gente que serve pessoas. Hebreus capítulo 13 vai dizer, não esqueça de honrar os vossos líderes. Eu vou estender um pouco, não, só para entender um pouco da primícia, mas honre os vossos líderes. Sabe por quê? Porque tem muitos que acampam anjos e não sabem, diz a palavra. Vai chegar na eternidade, você vai falar, eu te visitei. Visitou quando? Quando o pastor foi lá e você não recebeu ele. Quando o pastor estava lá orando, intercedendo por você, você nunca olhou, ou perguntou se a família dele estava bem. É honra, irmão. É honra. Sabe quanto tempo demora para um pastor? Eu vou falar porque eu não sou pastor presidente, então está tudo bem. Eu posso falar. Sabe quanto tempo demora para um pastor montar um sermão de vez em quando? De vez em quando não, vira e mexe. De vez em quando 8 horas, debruçado em um texto, fora o tempo de oração e de devoção. 8 horas. Aí tem 1000 pessoas, tem que atender as 1000 pessoas, tem que visitar todas as famílias, tem que cuidar do kids, do adolescente, fazer compra, fazer isso, fazer aquilo. Aí olha para ele e fala assim, pastor nem me dá atenção. Você nem honra ele e quer requerer a atenção dele? Que injusto. Ser amado no próximo.
A Mateus capítulo 3, ô Lucas, essa pega. Lucas, de graça receber e de graça dai. Você quer que eu leia o contexto? Não, porque se ler o contexto tem gente que desvia. A Bíblia fala assim, ó: vão para as aldeias, preguem o evangelho. Não leva ouro, não leva forge, não leva água, não leva túnica, não leva nada, porque digno é o obreiro do seu salário. De graça receber, de graça dai. Se alguém te receber, repousa a paz. E não se receber, sacode a poeira, sai andando, porque vai ter mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que não receberam meus filhos, os meus profetas, os meus apóstolos, os meus enviados. Porque é fácil pegar a parte B do versículo, porque ainda tem a parte A, postar no Instagram e falar que o pastor é ladrão. Agora, honrar a vida de um pastor, de um sacerdote, com um princípio de primícia. Lucas, como que funciona então? Eu quero viver isso. Lucas, eu não quero, eu estou odiando essa palavra. Tudo bem, mas pelo menos recebe a palavra que vai ser pregada daqui a pouco, irmão. Eu tenho certeza que sua família vai ser abençoada, sua casa vai ser abençoada, sua vida vai prosperar. Como que funciona? Eu particularmente separo um dia meu trabalhado e honro a vida dele. Posso? Estou honrando a sua vida. Eu quero que você continue sendo designado para o sacerdócio. Eu honro o teu ministério, eu honro a tua família, eu honro a tua casa. Faço questão de alimentar a sua casa, faço questão de honrar a sua vida. Lucas, eu sou autônomo. No final do mês você pode fazer isso. Ou se você tiver fé, como eu também faço, também tenho coisas que eu sou autônomo, de forma particular, eu pego o meu primeiro dia. Eu honro ao Senhor. Falo, Senhor, esse é meu primeiro dia do meu mês. E tudo que entrar aqui, eu quero honrar a vida dele. Lucas, quem ganha? Não sei você, mas quem ganha é só quem honra. Eu quero encerrar com um dos maiores apóstolos que já existiu durante essa terra, um homem chamado apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Em Colossenses 4 ele manda uma carta para Epáfras, falando de Epáfras de Aristarco. Ele fala: Epáfras está comigo, Epáfras está preso comigo. Aristarco assumiu a igreja de Colossos. Sabe o que eu aprendo? Como que o homem que está preso ainda tem visita da igreja? Como que o homem que está carcerado, está prestes a ser julgado, ainda tem visita de discípulos? Como? Tem gente que falta no culto, ninguém nem sente sua falta. Por quê? Por que será? Ninguém liga para mim, por que será? Será que você é um coitadinho, ou será que você nunca participou ou fez questão do princípio da honra? Porque Paulo, enquanto estava preso, ainda tinha visita. Os seus liderados ainda visitavam ele, atravessavam o oceano para ir com Roma, saía de Colossos, atravessava o rio Lico, o rio Lico entre Herápolis e Laodiceia, e atravessava, chegava em Roma, presbítero Laércio, para poder estar com o seu discipulador. Por quê? Porque quando estava solto, praticava a lealdade e a honraria com seus liderados. Me mostra que Paulo pode estar preso, mas nunca inacessível. Se você vê um dia um obreiro abandonado, um pastor abandonado, pode ter certeza, nunca praticou honra e lealdade com ninguém. Porque gente que investe em pessoas, isso é retribuído em honra, isso é retribuído em carinho, em respeito, em lealdade com o próximo. Sabe por que eu ganhei carro no reino de Deus? Porque eu decidi investir em pessoas, não em coisas. Eu não vejo pessoas como número. Essa igreja não é número, isso aqui são pessoas que têm toque, que vêm orar, vêm falar: ora pelo meu dízimo. Nós oramos, nós abençoamos, nós declaramos palavras de bênção. Por quê, Lucas? Porque nós somos pessoas acessíveis no reino de Deus. Não tem área VIP, irmão, para glamour aqui. Ninguém dá glória a Deus. É por isso que Paulo estava preso e pessoas iam visitar ele do outro lado do país, do outro lado do oceano. Saía da Ásia para a Europa para falar: Paulo, estou com você, porque enquanto solto, sempre praticou a lealdade. Você não quer ficar numa cama sozinho, vegetando no final da vida? Então posso te dar um conselho: honra pessoas. Honre pessoas. As maiores honras que eu recebi na minha vida foi de pessoas que eu investi um dia. Empresário, posso dar um conselho? Investe menos em produto, começa a investir mais em pessoas.
Investe no teu funcionário. Olha para ele e fala assim: quanto que é a sua faculdade? Eu quero te ajudar a pagar ela. Eu quero. Ô Lucas, mas Jesus tinha 12, mais um traiu ele. E os 11? Você não fala dos 11? Só fala em quem fez coisa ruim. Você sabe que um dos 11 veio para a América do Sul pregar a palavra, chamado Dídimo, Tomé. Mas é incrédulo, mas veio aqui na América do Sul e pregou. Isso é fruto dele. Sabe por quê? Praticou lealdade. É por isso que eu tenho filho. Porque no dia que eu tiver com pouca energia, ele vai ser o que vai me levantar. É por isso que eu tenho um discípulo, que no dia que eu estiver desanimado, querendo parar, tem alguns que vai olhar: Lucas, olha para mim. Casei, tenho filho, hoje eu sou um homem de Deus, estou viajando nas nações, você investiu na minha vida, agora está na hora de essa justiça retributiva chegar em você, eu quero te honrar também. O problema é que a gente foca mais em pessoas que dá ruim do que em pessoas que dá bom. Lucas, mas meu antigo pastor roubava. O que nós temos a ver com isso? Meu pastor atual é íntegro, irmão. A Bíblia fala que aquele que testemunha de si mesmo, o seu testemunho não é válido. Então já que não é ele que está testemunhando, sou eu. Conheço a casa, conheço a família, conheço os frutos. Eu não conheço o resultado, eu conheço o fruto. O resultado eu estou vendo, o fruto eu conheço de perto. Quem é discípulo sabe, está na mesa. Não tem 2 RG. Aqui é apóstolo e lá fora é mau caráter. Aqui, não. Aqui tem homens de verdade. Por isso que essa igreja cresce. Porque pessoas conhecem a gente do lado de dentro da casa, não do lado de fora. Conhece na mesa. Vamos orar. Desculpa estender, irmão, mas eu queria explicar como funciona a primícia para você. Você que decide honrar alguém, pode ter certeza, irmão, esse pão volta para você. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Eu estava com esse desafio comigo mesmo para dizer: cara, eu preciso explicar o que é honra. Ô Lucas, mas e as pessoas que iam honrar e sair no meio do caminho, foi ingrata, querer tirar a sua parte? Irmão, não canseis de fazer o bem. O céu está olhando para isso. O céu está contabilizando e é Ele que vai te retribuir. Pode ficar tranquilo. Para cada 5 que for, Deus manda 10 leal na sua direção. Empresário, posso dar um conselho? Vai ter funcionário que, se você honrar ele vai trabalhar para você de graça. Eu tive uma coordenadora que nem crente é. Preguei para ela diversas vezes, mas se hoje ela me chamar para trabalhar de graça, eu volto. Estou falando como funcionário, porque sempre praticou lealdade comigo. Sempre foi sincera, olho no olho, nunca teve falcatrua, nunca teve falar uma coisa na minha frente, faz coisa. Não, tem lealdade. Talvez a tua empresa tenha um giro de funcionário porque faltou isso. Aí de vez em quando a empresa está boa, vende muito e para. Mas aquela funcionária é boa, por que ela saiu? Eu aumentei o salário. Não é aumentar salário, é honrar a vida dela. Primícias é isso, é honra. Quem está debaixo, quem é governado pelo Espírito não precisa de lei, irmão. Não estou falando de lei para você, estou falando de princípio espiritual. Honre a vida de alguém. Lucas, não quero honrar a vida do apóstolo, então honra a vida da sua mãe, pelo menos, irmão, que te deu a luz. A do seu pai. Eu estou falando sério. Primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar não é só ir na casa, comer a carne que ela faz e ir embora. Paga uma conta dela. Mas eu sou casado, mas honra ela. E você vai ver que o seu filho vai fazer o mesmo com a sua esposa. Princípio de honra. Não estou falando de bajulação, estou falando de honra. Estou falando de ficar elogiando todo mundo na frente e nas costas falar mal. Estou falando de lealdade. Não é só dinheiro, é uma vida de honra. Vamos orar, por favor. Pai, obrigado por nos permitir participar e ser participantes da sua mesa. Quero abençoar a vida de cada primiciante, ofertante, dizimista. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor retribua a honra do coração de cada um. O Senhor honre a vida de cada um. O Senhor prospere a empresa, a profissão, a família de cada um para a tua glória. Obrigado por cada ofertante que tem mantido essa obra aberta, essas portas abertas através do recurso financeiro. Eu te peço, responda com multiplicação na área financeira, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, pode vir, aqui tem maquininha, tem o Pix, fica à vontade. Deus te abençoe e Deus te prospere, meu irmão.